passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Outro dia eu ouvi alguém dizer: padre, como são felizes, os 12 apóstolos, por terem visto Jesus, por terem tocado nele. Como eu gostaria de ter essa experiência. Eu tenho certeza que a minha fé seria muito maior se eu visse como eles viram, se eu tocasse como eles tocaram. Irmãos, quem pensa assim está redondamente enganado. Por quê? Vejam, os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, narram que todos os discípulos duvidaram. Todos eles tiveram sérias dificuldades para crer, meus irmãos, na ressurreição de Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque a ressurreição, ela, meus irmãos, não pode ser provada cientificamente. Porque, meus irmãos, muitas vezes nós lemos o Evangelho de maneira jornalisticamente falando. Achamos que está falando o evangelista de um acontecimento. Não, meus irmãos, entendamos esse Evangelho porque ele traz para nós uma grande boa notícia. E o coitado do Tomé, que sempre é massacrado, quando alguém parece que é meio resistente, fala: você parece Tomé, rapaz, que crédulo você é, não tem fé. Vejam, os 3 evangelistas falam que todos duvidaram, todos sem exceção. Mas São João escreve esta página belíssima. Quando é que São João escreve? Preste bem atenção para você entender a beleza deste evangelho. São João escreveu mais ou menos no ano 95 depois de Cristo. Ou seja, Jesus já havia morrido há mais de 60 anos. E vejam, meus irmãos, estavam na 3ª geração de cristãos, a maioria dos quais não tinham conhecido Jesus e tampouco nenhum dos apóstolos. São João foi o último a morrer, morreu quase centenário, tinha quase 100 anos quando morreu São João. E escreve falando de Tomé, porque será que ele tinha alguma mágoa de São Tomé? Não. Certamente está falando, talvez foi dos 12 quem mais teve resistências, ou era alguém muito especial na comunidade. Mas vejam, esta página é uma página de catequese para nós. Para dizer o que, meus irmãos? A fé, ela não é, meus irmãos, a fé é um dom de Deus. Quem vê, tem, meus irmãos, a certeza da evidência, mas não a fé. Eu não tenho fé no Sandro, eu estou vendo, eu posso tocar nele, Então, eu não tenho fé nele, é uma evidência, Agora, a fé, meus irmãos, a fé é, na verdade, crer naquilo que eu não vejo. Para você e para mim, como essa pessoa que me disse, talvez dissemos: nossa, como é feliz aquele que crê. Para Jesus, não. Diz ele: felizes, bem-aventurados são os que não viram e creram. Está falando de nós, das gerações, meus irmãos, posteriores a dos apóstolos. Eles, é claro, tiveram uma experiência única, mas nem sei se Tomé tocou em Jesus. Por quê, meus irmãos? O ressuscitado tem uma vida que não pode ser tocada. O ressuscitado, meus irmãos, não está mais debaixo do tempo e de espaço. Por exemplo, eu só posso estar aqui hoje, às 9h30 da manhã, na paróquia do Rosário, em Mogi Guaçu. Se alguém me encontrar em qualquer lugar por aí, pode sair correndo, deve ser uma alma penada, tem que despenar ela, porque eu não sou. Se eu estou na carne, eu só posso estar aqui. Jesus, meus irmãos, enquanto estava fisicamente entre nós, só podia estar num lugar, mas ressuscitado, ele está em todo lugar. Nós que estamos aqui na paróquia do Rosário e em cada comunidade espalhada por esse mundo todo, os irmãos que lá na Ucrânia estão talvez rezando em algum bunker, em algum lugar escondido,
está lá com eles também o ressuscitado, porque não está mais marcado pelo tempo e pelo espaço, está em todo lugar. Por isso não pode ser objeto, meus irmãos, da ciência, é objeto da fé. E vejam que bonito. Por isso, meus irmãos, qual é a garantia que a fé nos dá? Uma palavra. A fé não, ou a ressurreição de Jesus não pode ser comprovada cientificamente, é objeto de fé, é um dom do ressuscitado. É Ele quem nos dá, meus irmãos, a graça de crer. E a fé nos dá o que? Uma garantia. O encontro com Jesus ressuscitado, meus irmãos, vai, como nós vimos no Evangelho de hoje, vai nos arrancando do fechamento. Narra por várias vezes o evangelista que eles estavam trancados por medo. O medo faz isso com você e comigo. Quando você e eu estamos fechados, qual é a raiz de todo o fechamento? O medo. O medo do novo, o medo de errar, o medo de não ser aprovado, o medo de nós fraquejarmos, o medo, meus irmãos, da perseguição, o medo de me comprometer. O medo sempre nos fecha. E a comunidade primitiva estava trancada, fechada. Mas vejam, o ressuscitado, o vencedor da morte, vence as resistências humanas, vence, meus irmãos, o fechamento, e vai pacientemente visitando a sua igreja para capacitá-la, meus irmãos, para sair do gueto, para sair, meus irmãos, do anonimato, para sair do escuro, para sair, meus irmãos, do canto, e ir, meus irmãos, para o centro, e ir, meus irmãos, para a missão. Não pensem que foram eles que foram muito bonzinhos e foram mudando, não, meus irmãos. Estavam escandalizados com a cruz e com o próprio fracasso. E o ressuscitado é que vai lhes dando esta paz. Meus irmãos, São João escreve esta página, entre outras coisas, para ajudar você e eu a compreendermos onde é que você e eu podemos ter uma experiência de Jesus ressuscitado hoje. Se nos distanciamos do Cristo 2022 anos no tempo e na história, como é que nós podemos? É possível ter uma experiência do ressuscitado? Sim. Onde ele está? Na comunidade cristã. Qual é, meus irmãos, o pecado de Tomé? E o pecado nosso também. Vocês viram? Diziam que Tomé era gêmeo. Dídimo, o nome é gêmeo. Gêmeo, meus irmãos, de quem? Do Padre Paulo, da Lígia, da Aline, do Sandro. Quem é o irmão gêmeo de Tomé? Eu e você. Sempre que nos afastamos da comunidade. Qual é o pecado de Tomé? E o pecado seu e meu? Quando nós, meus irmãos, nos afastamos da comunidade, nós começamos a querer provas para crer. E assim a nossa vida fica vazia. Quem se afasta da comunidade é como o carvão. Pode ver, o carvão sozinho, ele é escuro, ele é frio e ele não gera nada, ainda suja a mão dos outros. Coloque o carvão junto com os demais. Com uma faísca pequena, ele se incendeia e ele começa, meus irmãos, a ficar translúcido. Aquele pedaço de madeira negro, escuro, frio e sem vida, gera luz, calor e fecunda, e faz, meus irmãos, cozer coisas maravilhosas. Quem não gosta de um churrasquinho aqui? E o carvão faz isso, mas não faz sozinho. Ele só o faz, meus irmãos, com os outros. E a mesma coisa aconteceu com Tomé. Afastado da comunidade, Tomé, meus irmãos, começou a ficar frio. Começou, meus irmãos, a morrer por dentro. Começou a duvidar da comunidade de todos. Irmão gêmeo de Tomé, sou eu, é você, somos todos nós. São todos aqueles que talvez, por cansaço, por decepção, ou por conveniência, ou comodismo, se afastam da comunidade.
Onde é que você e eu podemos, meus irmãos, ter uma experiência do ressuscitado? Na comunidade. Vejam os sinais deste evangelho. Onde é, meus irmãos, que você e eu recebemos a paz que vence nosso cansaço, que vence nossas decepções, o nosso medo? É aqui na Eucaristia. Aonde é que você e eu recebemos o Espírito Santo, somos reavivados nele? É na Eucaristia, na comunidade. Onde é que você e eu, meus irmãos, experimentamos o perdão? Na comunidade. Onde é que você e eu, meus irmãos, tocamos o Senhor? Daqui a poucos instantes, você vai receber nas tuas mãos, consagrado neste altar, tocamos o ressuscitado, o seu corpo dilacerado por nós, mas hoje é alimento de salvação. Aonde é que você e eu, meus irmãos, nós podemos ganhar a luz para vencermos o medo? É na comunidade, é aqui. Por isso, quando Tomé se afasta da comunidade, ele começa a querer e a exigir provas, e o ressuscitado torna-se alguém distante. Ele crê mais na morte do que na vida. É o tipo de pessoa que você vai visitar. Como é que você está? Estamos indo, fazer o quê? A vida é assim mesmo. Quanto problema nós temos, né? Ai meu Deus, não sei, acho que não vai. Cristão de sexta-feira santa, parou na cruz, acha que a morte, que a cruz, que o sofrimento e a dor é a última palavra sobre a existência humana. Agora, vai visitar, encontra-se com um cristão que está na comunidade, que reconhece o ressuscitado, que escuta a sua voz na palavra, que toca em Jesus na Eucaristia. Ele vai dizer: olha, estou passando um momento difícil, mas eu sei, eu tenho uma profunda certeza que a última palavra de Deus para mim não é sofrimento, não é cruz, não é dor. Tudo isso vai passar e a luz vai brotar. Estou passando um momento difícil da minha caminhada, mas eu sei, apoiado no Senhor, na certeza que não decepciona, que esse momento vai passar, e eu sei que vou ver a luz. O cristão, meus irmãos, tem essa certeza profunda. Já contei para vocês, Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi cardeal arcebispo de São Paulo, quando ele foi ao médico e recebeu uma sentença do doutor, disse: Dom Paulo, o senhor está com um câncer raro no nervo óptico. E ele levantou as mãos e disse para Deus: estou mais perto do céu, graças a Deus. Os homens e mulheres de Deus, quem crê no ressuscitado, sabe que nem a morte é a última palavra de Deus para mim. A última palavra de Deus para mim é Páscoa, é festa, é vida que não tem fim, e que nem a morte vai roubar. Por isso, irmãos, celebremos nesse dia maravilhoso da divina misericórdia, a graça que o Senhor nos dá, a fé viva, e peçamos ao Senhor que nos livre, meus irmãos, desta lamentável fraqueza de um dia nos afastarmos da comunidade. O cristão é alguém que na comunidade vai se encontrando com o ressuscitado, e uma comunidade que faz a experiência do ressuscitado acaba assim, como ouvimos na primeira leitura. São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, não está falando de uma comunidade lá atrás, está falando da sua, da minha comunidade, quando experimenta o ressuscitado. Vejam, eles viviam unidos. As pessoas diziam: como eles se amam. E por quê? Eles não tinham brigas? Imagina, era um balaio de gato. Tinham muitas brigas, tinham muitas divisões, tinham muitas divergências, mas qual que era o coração daquela comunidade? O perdão. Uma comunidade vai bem, não quando não tem problemas, mas quando existe o perdão. Quer ver um casamento? Um casamento vai bem quando os cônjuges não divergem, quando não tem opiniões diversas, quando não tem problemas. Imagina. Um casamento vai bem quando o casal se perdoa, todos os dias. O segredo, meus irmãos, de um casamento feliz, não é não ter problemas,
É cultivar a presença de Jesus que me dá a oportunidade e a capacidade de perdoar o meu cônjuge, de amá-lo aonde ele não é ainda, para que ele se torne o que ele é chamado a ser. A experiência de ser amado no meu pecado me faz olhar para o meu esposo, para a minha esposa, acolhendo as qualidades que ele já tem ou que ela já tem, mas também entendendo a fraqueza dele e me comprometendo, amando-a, perdoando-a, para que ele e ela se torne aquilo que Deus quer que ele seja, ou que ela seja. Por isso um casamento vai bem, não quando não tem problemas, mas quando existe perdão. Quer ver se a sua família vai bem? Ai, padre, lá em casa é um problema. Não tem problema. Se tem perdão na sua família é viva, ela está caminhando. Mas se não tem perdão, é sinal que o ressuscitado precisa visitar. Por isso eles diziam: vede como eles se amam. E por que eu posso perdoar? Porque fiz a experiência de ser amado no meu pecado. Quem não sabe que é um pecador perdoado, dificilmente vai entender a fraqueza do irmão, da irmã, do pai, da mãe, do irmão, da família, e assim por diante. Como eles se amam. Uma comunidade que experimenta o ressuscitado é uma comunidade que vai vivendo a comunhão e a unidade. E vejam, e essa unidade nunca fica interna, ela transborda. Diziam que as pessoas colocavam os doentes para que a sombra de Pedro tocasse. A sombra, meus irmãos, que brota de uma comunidade de fé, ela gera vida, ela traz paz, ela traz, meus irmãos, fecundidade para quem se aproxima dessa comunidade. Porque Jesus nos capacita pelo Espírito Santo para vivermos a sua mesma missão. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito. O Espírito de Jesus ressuscitado está presente numa comunidade, unindo-a, reconciliando-a, e não só isso, mas colocando-a como um sinal para o mundo que precisa também de reconciliação. Hoje então, irmãos, agradeçamos ao Senhor, porque sabe que você e eu temos medo, e vai pacientemente aproximando-se de nós para nos curar de todo o fechamento e para nos capacitar pelo Espírito para sermos pessoas reconciliadas e também reconciliadoras. Como nós precisamos hoje mais do que nunca de homens, de mulheres, de cristãos, aonde vão, que sejam ponte. Tem muita gente que é muro, tem muita gente que separa, tem muita gente que divide. O cristão que experimentou a divina misericórdia, onde ele vai, ele é capaz de sanar rupturas, de aproximar quem se afastou, de reconciliar quem se ofendeu e quem, meus irmãos, foi para o gueto, para a margem, para fora. Vamos então agradecer a Deus, porque Jesus vai reconstruindo a nossa história dividida pelo pecado, para que você e eu, reconciliados, sejamos também, como igreja ungida pelo Espírito, um sinal de reconciliação no nosso mundo tão dividido. A guerra, meus irmãos, na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, é uma expressão da divisão que mora no coração, dentro de todo o ser humano, e não pode ser mudada se Jesus não reconciliar. Então hoje, irmãos, confiemos-nos à divina misericórdia, confiemos também todas as divisões que existem no mundo, entre as nações, também entre as comunidades, e entre as famílias, e entre os corações, e peçamos a Jesus reconciliado, que transformando-nos, nos faça instrumentos da sua reconciliação para o mundo de hoje. Diocese em Evangelização.